Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de inglês. Hoje uma aula bem legal. Nós falaremos sobre os superlativos em inglês. E junto com essa aula nós aproveitaremos para ver um tema que está muito relacionado, que nós na verdade já estudamos e vamos aproveitar para revisá-lo, que são as comparações com adjetivos. Preparados? Vamos à nossa aula então. Como os dois assuntos estão muito relacionados, nós vamos aqui recapitular rapidamente as comparações ou os comparativos e em seguida nós falaremos o que acontece no caso dos superlativos. Vocês já entenderão o que são os superlativos também. Então, olha só, pessoal, quando nós falamos das comparações com adjetivos, comparisons with adjectives, nós vimos que nós temos uma regra quando nós falamos de adjetivos que tem uma ou duas sílabas. Lembrem-se que nós não precisamos nos preocupar com a separação de sílabas. Na verdade, nós estamos falando aqui de short adjectives. Então, os adjetivos curtos são esses aqui que seguirão a regra que eu apresentarei a vocês. Então, nessa regra, primeiro, nós fazemos um comparativo com um adjetivo, um comparativo de superioridade, maior, melhor, mais bonito, mais rápido, mais gordo, mais alto, mais magro. Sempre, então, se o adjetivo for curto, acrescentando as terminações AR ou IR, né? R ou ER. Lembrando, o importante é que o final daqui do nosso adjetivo ele fique com a terminação ER. Ou seja, se o adjetivo já terminar em E, a gente apenas vai acrescentar o R. Nos outros casos, regra geral, nós acrescentaremos o IR, ok? O ER. Então veja aqui alguns adjetivos que eu trouxe para nós recapitularmos isso. Então, nice, que é legal, hard, duro ou difícil, long, longo ou comprido, fast, rápido, strong, forte e cheap, barato. Como é que nós dizemos agora mais legal, mais duro ou mais difícil, mais longo, mais rápido? É só colocar a terminação ER em cada um desses adjetivos. Lembram-se disso? No caso do nice, que já termina com a letra E, né, letter E, a gente apenas acrescenta o R, o R, não é isso? E nos outros todos, nós vamos acrescentar o ER, nicer, harder, longer, faster, stronger, cheaper, ok? Então aqui já está feito o comparativo. Lembrando então que nós normalmente fazemos comparações com outras coisas quando então nós utilizaremos o than, não é isso? O que é o nosso do que. Então, mais legal do que outra coisa, mais rápido do que outro carro, outra pessoa. Vejam só aqui alguns exemplos, olha lá. This pink dress is cheaper than that blue jacket. Então, this pink dress, esse vestido rosa, this pink dress is cheaper, é mais barato. Olha só, is cheaper. Então, cheap, cheaper, não é isso? Mais barato than, do que, that blue jacket, aquela jaqueta azul. Tranquilos? Então aqui nós temos os comparativos, nós já vimos isso. Vamos falar então, no caso agora, dos superlativos, também quando nós tivermos adjetivos curtos, não é isso? Os short adjectives. Então vamos lá, começando tentando entender o que é um superlativo. Um comparativo é quando nós comparamos duas coisas, não é isso? Uma é mais bonita do que a outra, uma é mais rápida do que a outra, uma é mais cara, mais barata do que a outra. Os superlativos agora nós utilizaremos quando nós estivermos dizendo que algo é o máximo da sua categoria, não é? Isso é o maior, o melhor, o mais bonito. Ele não é apenas mais bonito do que o outro, ele é o mais bonito, ele é o melhor de todos, ou então de um número maior do que dois, né? Isso, ou seja, 3 ou mais, tá joia? Então, se nós estivermos agora falando que alguém ele é mais do que os outros, né? Utilizando um adjetivo aqui, melhor, mais bonito, mais rápido, mais alto, nós então vamos utilizar um superlativo. Fiquem tranquilos que na prática é muito fácil. Então o que acontece agora quando nós temos os nossos short adjectives? Ao invés de nós acrescentarmos a terminação ER, nós vamos acrescentar a terminação EST, EST. Lembrando, claro, se o nosso adjetivo já terminar em E, a gente vai colocar apenas o ST, apenas o ST. Só que além da terminação, nós não podemos esquecer de colocar antes do adjetivo, colocarmos aqui o nosso artigo definido the, ok? The. Olha só como é que fica então. Peguei aqui os mesmos adjetivos, não é isso? Nós já sabemos trabalhar com eles
quando nós falamos nos comparativos. Como é que fica agora no superlativo? O nice, por exemplo, a gente vai ter que dizer nicest, né, com a terminação, então, st, porque o nice já termina com e. E além disso, nós não podemos esquecer que nós vamos dizer que ele é o mais legal. Por isso a gente tem que usar o the por causa desse o, ok? E que é o nosso artigo definido, não é isso? Então, como é que eu digo o mais legal? The nicest, the nicest. Hard, né? Duro, difícil. Como é que eu digo agora o mais duro? The hardest, the hardest. Long, longo. The longest, o mais longo, mais comprido. Fast, fastest, the fastest, ok? O mais rápido. Strong, the strongest. Strong, the strongest, né? Forte, o mais forte. The strongest. Cheap, the cheapest, o mais barato, the cheapest. Mas mais barato do que qual? Do que todos, né? Isso de uma categoria aqui qualquer. Ele vai ser o mais barato, ele vai ser o mais longo, o mais rápido, o mais legal. Tá legal, pessoal? Então é muito fácil. É simplesmente isso aqui que nós trabalharemos na aula de hoje, quando nós falarmos de adjetivos curtos, tá joia? Vamos ver então aqui aquele mesmo exemplo agora um pouquinho alterado para nós utilizarmos então o nosso adjetivo cheap e vamos fazer agora com um superlativo. Olha só como é que ficaria. This pink dress is the cheapest in the store. Este vestido rosa, ele não é só mais barato do que a jaqueta azul agora. Ele é o mais barato da loja, ok? So, this pink dress is the cheapest in the store. Esse vestido rosa é o mais barato da loja. Tranquilo, né, pessoal? Percebam que agora nós estamos comparando ele, na verdade, com todos os outros. Ele é o mais barato de todos aqueles que nós estamos levando em consideração, não apenas do que esse ou aquele, tá joia, pessoal? Então aqui a gente utiliza um superlative, ok? Um superlativo. Vamos ver mais um exemplo agora, olha só. Lembram-se que quando nós usamos os nossos comparativos, nós pudemos dizer, por exemplo, utilizando o fast, nós dissemos, por exemplo, the red car is faster than the yellow car. The red car is faster than the yellow car. Então, o carro vermelho é mais rápido do que o carro amarelo. Ok, mas agora, se eu quiser utilizar um superlativo, eu quero dizer que esse carro preto ele não é só mais rápido do que esse ou aquele. Ele é o mais rápido. Como é que ficaria então? The black car is the fastest. The black car is the fastest. Então, o carro preto é o mais rápido do que todos os outros, do que o vermelho, que o amarelo, qualquer outro aqui que nós estejamos utilizando na nossa comparação. Tranquilos, pessoal? Mais um então, olha só. Primeiro aqui usando o comparativo. Vamos utilizar agora o adjetivo tall. Tall que significa alto. Como é que nós poderíamos dizer então? Patrick is taller than Bridget. Patrick is taller than Bridget. O Patrick é mais alto do que a Bridget. Lembram-se disso? Então estou comparando os dois. Mas agora eu não quero dizer apenas que o Patrick é mais alto do que a Bridget. Eu quero dizer que ele é o mais alto aqui da sala, da escola. Como é que nós dizemos isso? Patrick is the tallest student at school. Patrick is the tallest student at school. Então o Patrick é o estudante mais alto da escola. Patrick is the tallest student at school. Tranquilos? Então aqui estou dizendo que ele é o mais alto de todos, né? Isso de toda a escola. Tá joia? Bom, continuando então, vamos ver alguns casos em que nós temos que mudar um pouquinho a terminação para fazer, né, para nós acrescentarmos, no caso dos comparativos, a terminação ER, no caso dos superlativos, a terminação EST, mas são apenas casos particulares, tá joia? Lembre-se então, quando nós tínhamos adjectives ending in a single vowel plus consonant, então adjetivos que terminam em uma única vogal mais uma consoante. E aí nós vimos que nós temos que dobrar a consoante final. Lembram-se deles? Olha só aqui o exemplo de big, grande, hot, quente, fat, gordo. Então, como é que eu digo maior, não é isso? A gente vai então ter que dobrar o G aqui final do big antes de acrescentar o ER. Lembre-se que nós estamos revisando os comparativos primeiro, não é isso? Então vai ficar bigger, hotter e fatter, ok? Lembrando então, como termina numa única vogal e posteriormente nós temos uma consoante, não é isso? Como no caso desse G, que antes dele nós temos a vogal I, do T do hot, que antes nós temos a vogal O, e do T do fat, que antes dele nós temos a vogal A, nós temos que dobrar a consoante final. Só isso, o resto fica igualzinho, não é isso? Vamos lembrar aqui alguns exemplos, olha só. Brazil is bigger than France. Brazil is bigger than France. O Brasil é maior do que a França.
Beleza, isso aqui nós já vimos, foi só revisão. O que vai acontecer quando nós tivermos esses mesmos adjetivos e nós quisermos fazer agora o superlativo? A mesma regra, olha só. Os adjectives ending in a single vowel plus consonant, que são aqueles mesmos aqui que eu trouxe como exemplo, nós vamos também dobrar a consoante final antes de colocar a terminação est. Então, big vai ficar the biggest, hot vai ficar the hottest e fat vai ficar the fattest, sempre dobrando a última consoante. Tranquilos? Então aqui é só regrinha para nós acrescentarmos aquela terminação est, não mudou nada do que nós vimos até agora, tá legal? Vamos ver então an example. Russia is the biggest country in the world. Russia is the biggest country in the world, ok? Então o Brasil é maior do que a França, mas a Rússia é o maior do mundo. Russia is the biggest country in the world. Tranquilos? Então vamos lá. Mais um outro caso ainda em que nós teremos que fazer uma pequena alteração antes de acrescentar a terminação. Vamos começar revisando os nossos comparatives. Então, adjectives ending in y. Quando o adjetivo agora terminar em y, lembram-se que nós trocávamos o y por i antes de colocar o er no final. Então, olha só, quando nós temos pretty, funny, easy e lucky, por exemplo, né, alguns exemplos aqui, na hora de colocar o er no caso das comparações, a gente troca o y por i. Então, pretty fica prettier, funny fica funnier, easy fica easier e lucky fica luckier. Bem fácil, então somente aqui eu só trouxe esses adjetivos numa categoria separada por causa dessa alteraçãozinha que nós temos que fazer, mas segue a mesma regra. Vamos para um exemplo? English is easier than Spanish. English is easier than Spanish. Inglês é mais fácil do que espanhol, com certeza, não é isso? Bom, o que vai acontecer então quando nós tivermos esses mesmos adjetivos terminados em y, agora para nós fazermos o superlativo? A mesma coisa, antes de colocar o est, o est, nós vamos trocar o y por i. Então, pretty vai ficar the prettiest, né? O mais bonito, a mais bonita. Funny vai ficar the funniest, o mais engraçado, a mais engraçada. Easy, the easiest, o mais fácil. Lucky, the luckiest, o mais sortudo. Muito fácil, né, pessoal? Então aqui somente uma regrinha para nós acrescentarmos a terminação. Example, English is the easiest language to learn. English is the easiest language to learn. Então, o inglês, né, é a língua mais fácil para aprender. English is the easiest language to learn, ok? Tranquilos, então? Bom, continuando aqui, mais um caso agora daqueles verbos daqueles adjetivos que são totalmente diferentes, que vão ficar totalmente diferentes quando nós fizermos os comparativos e também os superlativos. E aqui, esses irregular adjectives, né, adjetivos irregulares, nós temos dois que são fundamentais, que é o good e o bad, né, bom e mal. Como é que fica mesmo melhor, né, bom? Como é que eu digo melhor? Eu não falo gooder, né, eu falo better. E bad que vai ficar worse, né, quando nós falamos dos comparativos. Olha só o nosso example. Bruce is better than Tina at science. Bruce is better than Tina at science. O Bruce é melhor do que a Tina em ciência. Ou ainda, Bruce is worse than Tina at history. O Bruce é pior do que a Tina em história. Então aqui nós estamos comparando o Bruce e a Tina. E o que acontece agora com esses adjetivos irregulares para fazer o superlativo? A mesma coisa, né? Na verdade, eles vão ficar diferentes. Então o good e o bad, como é que fica? Como dizer o melhor? Isso todo mundo sabe, né, pessoal? The best. E para dizer o pior, the worst. Ok? The best, the worst. Example. Bruce is the best student. Bruce is the best student. O Bruce é o melhor aluno. Ou ainda, math is the worst subject. Math, matemática, is the worst subject. É a pior matéria. Is the worst subject. Bem fácil, não é mesmo? Bom, falta nós falarmos agora dos adjetivos longos. O que acontecia mesmo quando nós tínhamos um adjetivo longo, com mais de 2 sílabas, para nós fazermos os comparativos? Lembram-se então? Vejam aqui os nossos exemplos. Expensive, caro,
interesting, interessante, boring, chato, attractive, atraente, serious, sério e modern, moderno. Todos eles aqui já são mais longos, a gente não vai acrescentar o ER no final, a gente vai acrescentar o more na frente na hora de fazer comparativos, não é isso? Sem lembrar, sem esquecer, é claro, que nós temos que utilizar o than aqui se nós estivermos comparando com outra coisa na mesma frase, ok? More expensive, mais caro, more interesting, mais interessante. Então, ao invés de colocar a terminação ER, nesse caso, nós colocamos o more na frente. O que é que vai acontecer, né? Desculpem, antes, vamos ver aqui um example. Utilizando aqui o adjective comfortable. Comfortable, que é confortável. Então, nós podemos dizer, her bed is more comfortable than mine. Her bed is more comfortable than mine. A cama dela é mais confortável do que a minha. Her bed is more comfortable than mine. Então, a gente não coloca o ER, a gente coloca o more na frente. O que acontecerá agora no caso dos superlativos? Ao invés de a gente colocar o more na frente, a gente vai colocar o the most. Então, vamos pegar de novo aqueles mesmos adjetivos para eu dizer agora o mais caro, o mais interessante. Ao invés de colocar more na frente, eu vou colocar the most. Então, the most expensive, o mais caro. The most interesting, o mais interessante. The most boring, o mais chato. The most attractive, a mais atraente, o mais atraente. The most serious, o mais sério. The most modern, o mais moderno. Não tem segredo, não é mesmo? Então vamos ver aqui alguns examples, utilizando de novo comfortable agora, mas eu quero um superlativo. Como é que ficaria? Her bed is the most comfortable I've ever seen. Her bed is the most comfortable I've ever seen. A cama dela é a mais confortável que eu já vi. Então eu não estou comparando apenas com essa ou com aquela. Eu estou dizendo que a cama dela é a mais confortável. Por isso eu utilizei um superlativo. Tá joia, pessoal? Now, de novo, vamos ver agora mais alguns exemplos, sempre vendo primeiro o comparativo e em seguida o superlativo. Então, utilizando interesting aqui, vamos ver o exemplo que eu trouxe. Olha só, playing is more interesting than reading. Então, nós estamos comparando playing, que é jogar ou brincar, e reading, que é ler, não é isso? Então, playing is more interesting than reading. Jogar, brincar, é mais interessante do que ler. Então, estamos comparando as duas coisas. Como interesting é um adjetivo longo, eu disse more interesting e não coloquei a terminação ER, porque não pode se o adjetivo for longo, não é isso? E agora, se for um superlative, né, um superlativo, também utilizando interesting. Lembrando, a gente não acrescenta mais o more, a gente acrescenta o the most, não é isso? Como é que ficaria então? Playing is the most interesting activity. Playing is the most interesting activity. Jogar, brincar, é a atividade mais interessante. Veja, ela não é só mais interessante do que ler, ela é a atividade mais interessante. The most interesting activity. Now, mais um exemplo de novo, primeiro com o comparativo, utilizando expensive, que é caro. Então vamos aqui utilizando o comparativo com o adjetivo expensive. Shoes are more expensive than ties. Sapatos são mais caros do que gravatas. Shoes are more expensive than ties. E agora, também utilizando o adjective expensive, como é que nós podemos utilizando um superlativo agora? Veja um exemplo. These are the most expensive shoes in the store. These are the most expensive shoes in the store. Estes são os sapatos mais caros da loja. Então, eles não são apenas mais caros do que as gravatas, eles são os sapatos mais caros de toda a loja. Com isso, pessoal, então estudamos hoje os nossos superlativos muito utilizados. Todos vocês, tenho certeza, já tinham ouvido pelo menos o the best, não é isso? Que é um superlativo, o melhor, diferente de apenas better. Better é melhor, mas melhor do que um ou do que outro. E the best é o melhor de todos, o melhor de um grupo maior, tá joia? Falamos um pouquinho sobre os superlatives. Na próxima aula, então, nós faremos uma bateria de exercícios para praticar esse conhecimento. Um grande abraço a todos. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.